Chico, a gente quer aproveitar também aqui a sua presença. Você é um parlamentar experiente, né? Você já teve oportunidade de transitar, né, em vários cargos eletivos. Você já foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, você já foi deputado estadual, está no segundo mandato, né, de deputado federal. E a gente não podia deixar de te perguntar sobre todo esse processo conjuntural do momento, da política. Você está sempre lá no Congresso, acompanha de perto os grandes debates, as grandes questões, e a gente não podia deixar de ter uma avaliação sua desse momento político. E se você quiser, até já fazendo uma análise, visando, por exemplo, o quadro eleitoral de 2010, porque os debates já começaram, o governo descaradamente já começou com a campanha política. E eu queria ouvir de você uma avaliação sobre esse quadro, qual é o teu sentimento com relação a esse momento político e já fazendo uma projeção para 2010. Cláudio, eu percebo que a gente vive um momento de grande inércia, de grande paralisia. O Brasil viveu nos anos 80 um impulso muito bonito dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, inclusive, os maiores comícios que reuniram as maiores multidões da história brasileira foram aqueles pelas diretas já. Então, a gente estava saindo de 20 anos de ditadura, de regime repressivo, opressivo, e começou a pipocar um monte de movimentos das mulheres, dos negros contra a discriminação, movimentos da juventude estudantil, movimentos das donas de casa contra a carestia de vida, e movimentos de associações de moradores, movimento luta dos povos indígenas pelo seu reconhecimento. Olha, o Brasil dos anos 80 foi um Brasil bonito, né? Efervescente mesmo. Efervescente, exatamente. Não há melhor expressão do que essa. Isso tudo teve aquele momento de... Alguns momentos da história, esse conjunto de lutas encontram suas sínteses, né? E a campanha das diretas já, e depois o movimento da Constituinte, onde, acredite, Cláudio, 15 milhões de brasileiros assinaram, botando o título de eleitor ali do lado, emendas populares na elaboração da Constituição brasileira, que é que está em vigor até hoje, é de 1988. Então, depois a gente entrou nos anos 90, que são classificados como a década perdida do neoliberalismo, do Estado apequenado, das privatizações. Isso coincidiu com Collor, Itamar, um pouquinho, Fernando Henrique. Foi um período meio único de arrefecimento da ideia da política, do poder público. Todo mundo foi entrando numa certa acomodação, numa certa inércia. A figura mais importante dessa etapa aí neoliberal, pura e dura, era Margaret Thatcher, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante muitos anos. E ela dizia o seguinte: não há alternativa. No mundo tudo é mercado, né? Compro, logo existo. O Estado tem que ser mínimo. E essas ideias ganharam muita força no Brasil. Quando chegamos no final dos anos 90, início dos anos 2000. Aí, do novo milênio, do novo século, a gente acredita que com a chegada de Lula à presidência da República, aquela força social de mudança que se manifestara nos anos 90 ia, de novo, retomar os seus embates, as suas lutas. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A partir do próprio governo houve um arrefecimento disso. Queria que você complementasse isso. Nós vamos para um intervalo de apoio cultural. Eu queria que você complementasse isso, inclusive já fazendo a perspectiva para 2010. Tá. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.